Muito bem, estamos começando mais um programa Bate-Papo Entrevista aqui na Dinastia do Saber. E hoje o nosso convidado especial é o Dr. Eliseu Melo. Ele é psicanalista, mestre em educação e especialista em atendimento educacional especial, em autismo e educação inclusiva. Seja bem-vindo, professor, ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui para a gente abordar um tema de tão grande importância como esse. Obrigado, professor Sávio. O prazer é meu poder participar desse bate-papo entrevista aqui com você, na Escola Dinastia do Saber. Legal. Gente, olha, a gente vai tratar hoje especificamente da educação inclusiva na escola, que é um tema que o professor domina, é da área dele, é um tema que a gente sabe que precisa ser trabalhado. Nós sabemos que tem muitas pessoas hoje que necessitam desse atendimento, né, professor? Uma das maiores preocupações do próprio professor, né, da educação infantil, né, e da educação básica, primeiro e quinto ano, é justamente essa. Muitos professores falam até para mim: mas, professor, estou com muito medo porque hoje eu recebi na minha sala, na minha turma, né, crianças com deficiência. Eu nunca trabalhei. Isso é um dos maiores medos de muitos profissionais. E como você bem falou, um dos primeiros passos para o professor ou a equipe da escola, de forma geral, poder lidar melhor com a situação das deficiências é ter conhecimento sobre o assunto. É buscar informação, fazer um curso de capacitação profissional para entender minimamente as necessidades do nosso público, que são as crianças, adolescentes ou até jovens com deficiências. Essa criança que necessita desse atendimento especial. E dentro dessa área específica, quais são as principais necessidades que essas crianças, que esses alunos, vamos dizer assim, demonstram ter e que é possível ter esse atendimento e oferecer esse atendimento? Bom, em Rio Branco, nós temos uma demanda muito grande hoje sobre o autismo, né? A demanda maior que a gente tem é crianças e adolescentes, e até no ensino médio também no estado, pessoas com autismo, né? Então tem sido um público muito grande, que esse é no caso das deficiências, né? Autismo, síndrome de Down também tem um pouco. E o segundo público está na categoria dos transtornos da aprendizagem, né? Ou distúrbios de aprendizagem, que geram as dificuldades. Era isso, na verdade, né? que a gente também já ia abordar, essa diferenciação entre distúrbio e transtorno de aprendizagem e a deficiência. São coisas diferentes. Há muitas dúvidas em relação ao que é um distúrbio, o que é um transtorno ou deficiência. Sim. O que acontece? Muitas pessoas pensam que o transtorno e o distúrbio é a mesma coisa e, na verdade, não é. A própria legislação, ela acaba, de alguma forma, separando isso. Trata de maneira distinta. De maneira distinta. É tanto que a criança que precisa do atendimento educacional especializado na escola, ele só pode, a legislação diz que para ele ser atendido, ele tem que ser deficiente, pela lei. Por exemplo, síndrome de Down, autismo, pessoas com deficiência intelectual, ou uma pessoa que tem uma deficiência física. Esses podem ser atendidos pelo atendimento educacional especializado. O surdo, o cego, né, eles vão ser atendidos nessa sala. Mas a legislação abre uma brecha, pelo menos a legislação municipal, que diz que caso haja uma necessidade, essas crianças ou esse público pode ter um atendimento de suporte que seria o professor mediador, né? E dependendo da sensibilidade da escola, que perceber que a criança que não tem deficiência, mas tem um transtorno da aprendizagem, que é uma disfunção, uma forma diferente do cérebro se comportar, né? De perceber as letras, a própria escola pode sugerir que essa criança, desde, claro, que o professor avalia e tal, vê que tem necessidade, para que ele possa receber esse suporte na sala de recurso multifuncional, que é o atendimento educacional especializado. O AE. O AE, porque a pessoa que tem o distúrbio da aprendizagem, ele não é enquadrado como deficiente, né? Mas ele vai apresentar também dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. E existe algo interessante, sabe, é que as pessoas que são deficientes, eles apresentam as comorbidades. O que são comorbidades? Comorbidades é justamente algum tipo de transtorno, ou seja, você tem uma doença ou uma deficiência e vai aparecer outros sintomas clínicos
que vão somar com essa deficiência, fazendo com que ela tenha um grau de dificuldade maior. Mais ainda o grau, né, sim. E aí muitas pessoas não conseguem perceber que o distúrbio da aprendizagem está associado à pessoa com deficiência. Por exemplo, o autista. A criança que tem autismo, ela pode ter, ela tem um transtorno da hiperatividade, ou não. Porque existe dois tipos de autismo. Existe o autista introspectivo, que é aquele autismo leve, mais tranquilo, que ele fica mais na dele, quietinho, e às vezes até confundindo com uma criança tímida. E existe o autista, que é chamado de autista grave, geralmente, porque ele tem deficiência intelectual e tem a comorbidade também da hiperatividade, que é aquele autista que não para, e toda hora ele tem uma necessidade, né? O autismo é dividido em graus, né? Por exemplo, nós temos o leve, o moderado, o grave e o profundo. Que quem faz essa distinção aí é o DSM-5, o Manual de Estatística de Transtornos Mentais, né? Então o DSM-5 ele vai fazer essa classificação. Então conforme vai subindo, é o leve, moderado, o grave e o profundo, aí aumentam os sintomas. Ou seja, a gravidade desse autista vai ser maior, por quê? Porque ele vai ter outras comorbidades, ele pode ser hiperativo, ele pode ter déficit de atenção também, ele pode ter dislexia, ele pode ter algum tipo de transtorno psicológico também, pode se tornar agressivo. E aí é muito importante essa sua pergunta, esse nosso bate-papo, por quê? Porque tem pessoas que pensam que o autista ele é violento, né? Assim, alguns professores até têm medo, que nunca trabalharam, perguntam, e como é que eu vou fazer, professor Eliseu, assim, para mim, né, que eu tenho um autista lá, e geralmente diz que os autistas eles batem, eles mordem, não. Se existe um autista que está agredindo alguém, está mordendo alguém, isso não é do autismo. O autismo em si não deixa a pessoa violenta. Com essa agressividade. É outro fator que está gerando essa agressividade. Pode ser um fator emocional, né, psicológico, ou pode ser outro transtorno que está associado ao autismo. Ou seja, associado a ele acabou dando vazão e pode-se erroneamente achar que é justamente do autismo. Mas, exatamente. Na verdade é um outro problema ali que, vamos dizer, que se potencializou juntamente com o autismo. Né? Exatamente. E dentro desses transtornos, desses distúrbios, além do autismo, nós temos a dislexia também, é um distúrbio de aprendizagem. Temos. As nossas escolas no Rio Branco têm recebido muitas crianças com esse diagnóstico, né? TDAH e alguns casos de dislexia. Dislexia já é menor o caso, né, de diagnóstico. Mas a gente deve ficar atento, porque o TDAH, todas as pessoas que são diagnosticadas com TDAH, segundo estatísticas, 10% desse público apresentam sintomas de dislexia de leitura. Então, 10% são disléxicos. Aí, o que ocorre? Às vezes, você recebe uma criança com diagnóstico de TDAH, mas com base no comportamento dele, ali na escola, o professor vai avaliar e vai poder perceber que não é só o TDAH em si, ele tem um sintoma a mais. Por exemplo, o que é o TDAH? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, quando o nome já explica, né? Transtorno, que é um pouco de desorganização mental, do déficit, ou seja, falta de atenção. Né? E às vezes a pessoa pensa, eu acho que esse menino tem problema de memória. E na verdade não é a memória. Dificilmente um TDAH vai ter problema de memória. Ele tem problema com a atenção. Por quê? A memória, ela trabalha em conjunto com a atenção da nossa mente. Então, a memória, qual é o papel da memória? Registrar as informações. Mas se a nossa mente não tiver foco, ela não consegue registrar. Ela vai conseguir registrar, mas fragmentos das informações. Poucas informações. Isso. E aí acaba não conseguindo formatar ali uma ideia sistematizada. Relembrar isso sim, novamente. Porque se essas informações elas vêm fragmentadas, elas não conseguem ter pontos de ligação entre si. E aí é o momento que a criança pode ficar confusa. E a hiperatividade, que é aquela criança ou adulto, né, que é agitado, que tem sintomas de inquietude, que não consegue ficar quieto, o professor pede para ele se sentar, ele até concorda, diz que não vai mais fazer, mas o professor virou as costas, ele começa, mexe com o colega, ele pega um lábio. Então, mas existem tratamentos.
A gente começou o bate-papo, o programa, falando e dizendo que a gente ia abordar a educação inclusiva na escola, para que o nosso público pudesse compreender de maneira simples e sucinta o que realmente significa essa educação inclusiva na escola, de que maneira a gente poderia defini-la. Vamos separar em 2 pontos. Primeiro, quando se fala em educação inclusiva, nós estamos falando desde a criança até o senhor de idade, né? Porque quando fala assim em inclusão, eu vou incluir quem? Todas as pessoas precisam ser incluídas. Preto, branco, pobre, rico, não tem distinção. Todos precisam ser incluídos dentro de um processo. E nós estamos falando que processo? Educacional. E quando se refere à pessoa com deficiência, já vai se tratar sobre o ensino especial, que subentende que é uma área onde tem profissionais especializados para trabalhar especificamente com essas crianças, de acordo com cada necessidade, que é a deficiência. E aí, nesse caso, é onde entra essa pessoa que é preparada, que é o mediador. Que é o professor mediador, isso. Que é esse profissional que tem essa formação específica. Isso. Tanto o município como o estado trabalha com esse profissional. Inclusive, o Rio Branco é a primeira capital da cidade do país que tem esse profissional de fato e de direito pela legislação. Informação importante aqui, em primeira mão aqui, no nosso programa, de que o Acre, então, acabou sendo contemplado com essa... Nós somos pioneiros, né, com legislação própria, tanto que vem profissionais de outros estados, da USP, da Unicamp, pesquisar para copiar o nosso projeto para levar para fora. Santa Catarina implantou agora em 2018, estão fazendo, só que eles chamam lá de, não é professor mediador, é o segundo professor de turma, mas é o mesmo modelo que nós temos, mas nós somos o pioneiro, né, nessa área. E esse curso de professor mediador justamente um segundo professor que está na sala de aula para auxiliar o professor regente em relação às crianças que têm deficiência ou distúrbio de aprendizagem. Mas a diferença é que esse professor mediador, ele é um profissional que vai com uma especialização, ou seja, uma pós-graduação nessa área da educação inclusiva, ou um curso de mediador de aprendizagem na área da educação especial, para trabalhar especificamente com cada tipo de público ou criança, né, ou pessoa que tem algum tipo de deficiência. Que é justamente, inclusive, o senhor vai ministrar um curso aqui com a gente, justamente nessa área do mediador, essa pessoa que vai trabalhar com esse tipo de criança. Sim, exatamente. A gente está se programando aí, né, com a Dinastia do Saber, para agora em abril formar uma turma, para a gente iniciar uma turma de professor mediador na educação inclusiva, né? É um curso que vai atender não só professores, né, ou seja, pessoas que são graduadas, mas como pessoas que têm ensino médio que também podem fazer esse curso. Esse curso vai servir não só para o professor mediador, como para aquele cuidador, né, que é o ensino médio, que precisa dessa formação específica na área para poder, na verdade é um requisito para você poder atuar nessa área para prestar um serviço de melhor qualidade para esse público. Quero lhe agradecer aqui de antemão por ter aberto um pouco do seu tempo, vir compartilhar com a gente sua experiência, o seu conhecimento. E esse tema realmente é algo bem importante, interessante para a área da educação, principalmente essas pessoas que apresentam alguma dificuldade na questão do ensino, que está ligada aí a uma necessidade especial, né? E já deixar aberto aqui para que o senhor venha outras vezes aqui, está convidado a aparecer outras vezes aqui, para a gente bater um papo sobre outros assuntos também. A gente sabe que dentro aí da sua área de formação tem muita coisa importante que a gente precisa comunicar, que a gente precisa informar e, de certa forma, tudo isso é educação. Ah, sim, com certeza. Eu é que agradeço, professor Sábio, pela oportunidade, né, de estar nesse bate-papo, entrevista aqui da Dinastia do Saber. E fico muito agradecido e estou sempre à disposição, né? Sempre que possível, eu estarei à disposição para a gente trabalhar, conversar também sobre outros temas. Isso, e já pode aproveitar aí e fazer o convite especial para que as pessoas possam participar desse curso que em abril vai estar formando uma turma. Bom, então quero convidar você, nosso telespectador que nos assiste, no dia 11 de abril a gente inicia uma nova turma que é de professor
para professor mediador, né? O título do curso é Mediador de Aprendizagem na Educação Inclusiva. Então você que trabalha na área da educação, mesmo que você não seja professor, mas você trabalha nessa área, quer compreender melhor como funciona esse curso, o papel do professor mediador, o que a legislação diz, como o profissional deve se comportar diante das dificuldades apresentadas na escola, enfim, são várias situações que a gente vai trabalhar desse modo. Vem estudar com a gente, vem para a Dinastia do Saber, que você vai aprender muito mais. Gente, então estamos encerrando aqui o nosso programa Bate-Papo Entrevista. Quero agradecer a você que nos acompanhou, que ficou com a gente aí até agora. E a gente se encontra então no próximo programa. Até lá!